Oi, gente! Na aula de hoje nós vamos falar sobre remoção em árvores binárias. Bem, remoção de quê? A gente vai fazer a remoção de um nó na árvore binária. A gente vai ver que existem 3 casos específicos e cada um deles tem alguns subcasos, ok? Vale ressaltar que para a gente poder fazer uma remoção de um nó, esse nó tem que existir na árvore binária, tá bom? Eu só posso remover se esse nó existe. Ou seja, também pressupõe que já existe uma operação de buscar esse nó e encontrar o nó. Geralmente nós fazemos a busca do nó pela chave do nó, tá? E aí essa busca retorna um nó. Então, baseado nisso, pensando que nós temos esta operação para encontrar o nó, a gente vai falar sobre a remoção, ok? Quais são os 3 casos? Caso 1 é quando a gente tenta remover um nó que é uma folha, certo? Ele tem 3 subcasos que nós vamos falar sobre eles. O segundo caso é quando a gente quer remover um nó que possui apenas um filho. E aí ele tem 6 subcasos. E a gente vai também ver o caso de remover um nó que possui ambos os filhos, ou seja, que possui os 2 filhos. E a gente vai ver que a gente tem 3 subcasos mais específicos. Nós vamos começar vendo o primeiro caso, que é remover o nó que só tem uma folha. Vamos ver os 3 subcasos. O primeiro subcaso é quando a folha é a própria raiz, certo? A gente está removendo um nó de uma árvore que só tem essa folha, que só tem a raiz. Outro caso é quando a gente tem uma folha que ela é filha esquerda em algum local na árvore, né? Não necessariamente da raiz, mas ela é uma folha e ela é filha esquerda. E o terceiro caso é quando ela é folha e ela é filha direita, certo? Em geral, para a gente fazer a remoção de um nó que é uma folha, a gente tenta desatachar o nó do seu nó pai. Fazendo o quê? Fazendo que a referência ao nó filho do pai receba nulo e a referência ao pai do nó filho receba nulo também, ok? Vamos ver o primeiro subcaso, que é quando a folha é uma raiz. Bem, quando a folha é uma raiz, a gente não tem, né, uma referência do nó filho ao pai, porque ele é a própria raiz. Então, nesse caso específico, a gente vai fazer a referência da raiz da árvore receber nulo, ok? Já que esse nó não tem um pai, então não tem como a gente fazer com que o nó filho dele que está apontando para essa folha receba nulo. Nesse caso, a gente vai fazer a raiz da árvore receber nulo. Logo em seguida, nós deveríamos fazer a referência ao pai do nó filho receber nulo. Entretanto, como ele é raiz, ele não tem pai. A gente não pode fazer esta operação porque esse pai já é nulo. Então a gente simplesmente faz com que a raiz receba nulo, a raiz da árvore receba nulo. E daí temos o primeiro caso concluído. O segundo caso de quando não há folha é quando ele é folha e é filha esquerda. Bem, agora a gente já tem como fazer essas 2 tarefas direitinhas. Vamos ver agora como é que a gente faz a referência ao nó filho do pai receber nulo. Bem, o nó que eu quero eliminar é esse x aqui, certo? Então o pai dele é este elemento. Então a gente vai fazer com que essa referência aqui receba nulo, então ela vai parar de existir. Em seguida a gente vai fazer a referência ao pai do nó filho, que é esse cara que a gente está tentando eliminar, receber nulo. Então ele vai receber nulo e vai ser desatachado desse pai, que pode ser a raiz ou não. Ok? Dessa forma, o nó é removido. O outro caso é o espelho desse segundo caso que a gente viu, que é quando ele é folha filha direita. Então é a mesma coisa, certo? A referência ao nó filho do pai, que é esse daqui, ó. Esse aqui é o pai do cara que a gente está querendo eliminar. Ele vai receber nulo, então ele vai desaparecer. E em seguida, a referência ao pai do nó filho também vai receber nulo, que é essa referência aqui, e ela vai desaparecer. Então, esse cara está desatachado, vai ser eliminado, ele vai ser recolhido por algum tipo de coletor de lixo de memória. A outra situação, né, é que esse caso 2 aqui, quando a gente quer remover um nó que possui apenas um filho. Nesse caso aqui a gente tem 6 subcasos. Quais são? O nó que eu quero eliminar, ele tem um filho à esquerda, mas ele é raiz. Ele tem filho à direita, mas ele é raiz também. Ou ele pode ser um nó interno, sendo que ele pode ser filho à esquerda e ter filho à esquerda. Ele pode ser filho à esquerda com filho à direita. E ele pode ser filho à direita com filho à direita. Ou ele pode ser um filho à direita com filho à esquerda. Em todos esses casos aí, em geral, certo? A solução é fazer com que o pai do nó a ser eliminado passe a referenciar para um único filho que este nó possui. Ou seja, a gente tem que estar tentando eliminar esse nó. Então, a gente tem que fazer com que essa referência aqui, em vez de apontar para esse nó que eu estou eliminando, ele passe a apontar para o filho do eliminado. Isso não importa se o filho do eliminado é uma folha ou é uma subárvore, tá ok? Isso não faz diferença. Se o nó que eu estou tentando eliminar tem só um filho, isso é independente, a regra sempre vai ser a mesma. Em geral, a referência
ao nó filho do pai, que é essa referência aqui, passa a referenciar o nó filho do nosso eliminado. Então ele vai passar para cá, ó. Nesse caso aqui vai passar para cá, né? Esse aqui vai passar para cá e esse último aqui vai passar a apontar para esse aqui. E o pai do nó filho passa a referenciar o pai do nosso eliminado. Ou seja, esse cara aqui está apontando para o eliminado, então ele vai passar a apontar para esse aqui de cima. Lógico que quando for a raiz, né, que eu estou tentando eliminar, isso vai ser um pouquinho diferente. Vamos ver primeiro esse caso. Eu vou mostrar apenas o raiz com filho à esquerda, tá ok? Porque a outra solução é o espelho dessa solução. Então vamos ver aqui esse caso em que a gente tem a raiz com um filho e esse filho está à esquerda. Então a gente deveria fazer a referência ao nó filho do pai, passar a referenciar o nó filho do nosso eliminado. Só que a gente não tem um nó pai aqui, né? Desse cara que a gente está tentando eliminar, porque ele é a raiz. Então o que acontece? Nesse caso, a gente vai fazer a raiz da árvore e referenciar o seu filho à esquerda. Então ele vai passar a apontar para esse cara aqui, para esse filho à esquerda dele. E o pai do nó filho passa a referenciar o pai do nosso eliminado, só que a gente não tem pai, então ele passa a apontar para nulo. Essa referência aqui vai ser eliminada. E por fim, a gente vai eliminar as referências restantes do nó eliminado. Vai eliminar essa referência e o próprio nó. E aí a raiz passa a ser o antigo filho, né, do nó eliminado, ok? Para fazer o outro caso, que seria raiz e possui o filho à direita, então é só o espelhamento dessa ideia. Os outros casos são, né? Ele é filho à esquerda e tem filho à esquerda. Ou é filho à esquerda e tem filho à direita. Nesse caso aqui eu também só vou mostrar esse caso aqui, do filho à esquerda com filho à esquerda. Não vou mostrar os dois últimos casos, que também são espelhamento da situação. Ok? Bem, referência ao nó filho do pai, passa a referência ao nó filho do nosso eliminado. Ok? Então a gente pode fazer isso agora. Então ele vai apontar agora para esse filho aqui. E o pai do nó filho passa a referenciar o pai do nosso eliminado. Então ele vai parar de apontar para o pai atual, que é o nó eliminado, e vai apontar para o avô dele, digamos assim. Então ele vai apontar para cá. Por fim, a gente vai eliminar, né, as referências restantes do nó eliminado. A gente vai apagar essa referência e essa daqui. E assim esse nó vai ser desatachado da árvore e vai ser recolhido por algum coletor de memória. Permanecendo no final, a construção bem fechadinha do nó. Os outros casos são a variação, é só a gente entender com qual referência a gente está trabalhando com filho à esquerda, se está trabalhando com filho à direita, certo? Então a gente tem que ter cuidado na hora de implementar para saber, ter certeza de estar buscando o nó correto. Bem, o último caso é quando a gente tem que remover o nó que possui ambos os filhos, possui os dois filhos. Então eu estou dizendo aqui que a gente tem meio que 3 subcasos, mas na verdade é como se fosse uma variação só de um. Bem, a gente pode ter uma raiz que tem ambos os filhos, certo? Ou então o nó que eu estou tentando eliminar tem ambos os filhos, mas é um nó interno. E o que pode variar? Ele é filho à esquerda ou ele é filho à direita. Em todos esses casos aqui, a gente vai possuir praticamente a mesma regra, tá? É necessário encontrar um valor em uma das suas subárvores do nó que a gente está tentando eliminar que preserve a propriedade da árvore de busca binária. Para que encontrar esse valor? Para poder substituir o nó que a gente está tentando eliminar por um valor que faça com que a árvore permaneça respeitando a propriedade da árvore binária de busca. Assim, a regra funciona da seguinte maneira. Ou a gente escolhe o maior valor da subárvore à esquerda, isso quer dizer o quê? A gente vai escolher ou o maior dos menores, ou o menor valor da subárvore à direita, ou seja, o menor dos números maiores. Isso é interessante porque, se a gente for pensar bem aqui, se eu pegar o maior valor da subárvore à esquerda, então esse valor maior da subárvore à esquerda ele vai continuar sendo maior que qualquer outro valor que ficar à esquerda dele. Então por isso que a gente escolhe o maior valor da subárvore à esquerda. E se ele já está na subárvore à esquerda é porque ele já é menor que qualquer valor do que está aqui à direita do nó eliminado. E vice-versa, nesse sentido, para o menor valor da subárvore à direita. E vamos dar uma olhada aqui no primeiro caso. A gente tem está tentando eliminar o nó, esse nó é raiz, ele tem ambos os filhos. Ou nós vamos escolher o maior valor da subárvore à esquerda ou o menor valor da subárvore à direita. Nesse caso aqui, ó, pelo desenho eu tenho como saber quem é o maior valor da subárvore à esquerda. O maior valor da subárvore à esquerda é o que mais se aproxima do valor de x aqui, certo? Desse x. Na verdade, esse valor aqui, que está à esquerda dele, é menor que ele,
Mas esse valor que está à direita desse nó aqui, ele é maior que esse daqui. Então, eu tenho que buscar o máximo da subárvore à esquerda. Então, nesse caso, seria esse. Pelo contrário, se eu escolhesse um valor menor da subárvore à direita, eu escolheria esse valor para substituir. E perceba bem, certo? Quando a gente encontra esse valor para ser substituído, a gente passa por uma situação de outra remoção de árvore. Porque a gente vai ter que remover esse nó desse local, fazer com que haja reorganização desses dados aqui e esse nó substitua o nó que está sendo removido, que tem ambos os filhos. Então já passa por uma outra remoção, ok? Então a gente tem que estar atento a isso. Vamos ver outro caso que seria. Eu não vou entrar muito em detalhes desse caso aqui não, que pode ser que fique mais fácil de entender com um código mais para frente. Então outro caso, se ele não é raiz, ele é um nó interno, e ele, por exemplo, ele é filho à esquerda, mas dá no mesmo, certo? Ou eu vou escolher o maior valor da subárvore à esquerda, que nesse caso seria esse único valor à esquerda, removeria esse valor e substituiria esse valor aqui. Ou o menor valor da subárvore à direita, que seria nesse caso esse nó bem aqui. Ok? Ao passo que, se a gente fosse escolher também, né, se o filho fosse à direita e com ambos os filhos, a gente também passaria pela mesma situação. Se fosse o menor dos maiores, seria esse único, a gente tem esse valor aqui, que substituiria esse nó. E se fosse um valor na subárvore à esquerda, seria esse aqui, porque é muito parecido com o que a gente viu naquele exemplo da raiz, tá? Então, no geral é isso. A gente tem que remover um nó para poder substituir o nó que a gente está tentando remover, tá? Eduardo, mas a gente vai remover, né? E se ele remover, e se esse nó que eu estou tentando remover, ele tem ambos os filhos, isso não vai acontecer, ok? Ou esse nó que você está tentando remover, ou o maior dos menores, ou o menor dos maiores, ou ele é folha, ou ele só tem um filho. Não dá para ter ambos os filhos, ok? Por quê? Porque se ele tem ambos os filhos, então ou ele tem um valor maior que ele, ou ele tem um valor menor que ele. Então, não faz sentido. A gente só consegue implementar isso, na verdade, esse terceiro caso da remoção, se nós já tivermos implementados os dois primeiros casos da remoção da árvore de busca binária. Eu sei que tem muitas regras aqui, certo? Mas se a gente praticar e passar a entender bem, desenhar a árvore, fica fácil depois de entender, da gente poder compreender melhor. O importante é você escrever as árvores binárias, desenhar as árvores binárias, certo? E procurar exercitar essas ideias que a gente foi conversando aqui sobre a parte de remoção e vendo como é que fica essa árvore após uma remoção de um nó que é uma folha, ou de um nó que tem um filho, ou de um nó que tem ambos os filhos. Praticando, a gente consegue chegar numa boa resolução de exercícios sobre remoção de árvore binária, ok? A gente fica por aqui nessa parte de remoção. Em seguida, a gente vai ver alguns outros tipos de operações também em árvores.